Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que alegria tê-los nessa segunda jornada de logoterapia online. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Cordeiro, sou cofundadora da comunidade Bersabé das Graças. É uma comunidade de homens e mulheres que vivem em comunidade de vida, comunidade de aliança. Nós vivemos da providência de Deus. Então, sou logoterapeuta, agora depois de cursar o mestrado em psicologia, agora doutorando em educação. E estamos aqui para começar um grande evento. Tivemos foi algo sensacional a primeira jornada. As pessoas falaram muito bem, gostaram muito. E agora, a pedidos, eu preciso dizer a você que estamos aqui com a segunda jornada de logoterapia, hoje com um convidado mais que especial. Então, eu preciso falar para vocês que temos algo assim inédito nessa segunda jornada, gente, algo inédito. Mas antes de eu falar o que é inédito nessa segunda jornada, me fala você que tá comigo, se a imagem tá ok, se o som tá ok, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Me dá um retorno para que a gente possa começar, não demorar muito. Olá! Queria acolher todos com muito carinho. Muito obrigada, minha gente. Hoje nós temos um conteúdo maravilhoso. Então, gente, olha, sabe o que é o mistério, o presente dessa segunda jornada? Então, o presente é que vocês sabem que houve uma primeira jornada de logoterapia, não sabem, gente? Houve a primeira jornada. Quem participou da primeira jornada? Diz aí quem participou da primeira jornada. Foi boa, gente, a primeira jornada? Sim ou não? Foi maravilhosa. Logoterapeutas maravilhosos. E o que acontece? Acontece que nós vamos estar num pontinho de sair um e-book com o conteúdo da primeira jornada. Olha que presente! Então nós temos um e-book no forninho com o conteúdo da primeira jornada. Você quer? Se você quiser, você vai lá na minha bio, tem um linkzinho onde você se cadastra para você receber o e-book. Olha isso, que maravilha, gente! E também temos nessa segunda jornada, sabe o quê? Então, a Livraria Vozes tá aqui com a gente. E nós vamos, no final dessa jornada, estar concorrendo. Quem for lá e clicar nesse linkzinho que tá na bio, vai concorrer a 2 livros de logoterapia. Eita, coisa boa! Vou esperar vocês, hein? Então você vai lá, todo mundo quer? Olha, todo mundo tá falando, eu quero! Quem quer, quem quiser, corre lá na bio e se cadastra, perfeito? Vamos lá, eu quero chamar o Marcos agora. Nós vamos hoje chamar o Marcos Vieira, que, nossa, é uma grande alegria para o nosso coração receber o Marcos hoje nessa jornada de logoterapia. Olá, Marcos! Olá, boa noite, é um Boa prazer estar aqui com noite! vocês. Nossa, que alegria tê-lo aqui nessa jornada, seja bem-vindo! Na verdade, a alegria é minha, para mim é um privilégio poder estar aqui através de escolhas que eu fiz ao longo desse estudo aí e me trouxeram até esse momento. Olha, para mim, para cada um de nós que hoje está nos ouvindo, realmente é um presente ter a sua presença. Eu quero te agradecer pela disponibilidade. E Marcos, para quem não conhece o Marcos, fala um pouquinho assim de você para a gente antes da gente começar o nosso tema de hoje. Então, meu nome é Marcos, tenho 45 anos, sou pai de 3 meninas, a Isadora de 8, a Manuela de 12 e a Vitória de 20. Sou casado com a Liliane, né? Uma das responsáveis de eu estar aqui também, né? E um estudioso. Não estudioso, naquele respeito que se diz, nossa, ele sabe tudo, não.
Eu sou apenas alguém esforçado e que leva muito a sério quando o Viktor Frankl nos diz, né? Nós temos a liberdade de, mas a responsabilidade para. Esse é o Marco. Esse é o Marcos. Muito obrigada, Marcos. E eu agradeço. Deixa eu arrumar meu vídeo aqui. Bora lá. Você está Estou me ouvindo bem? ansioso. Estou te ouvindo bem. Tô. Tá ótimo. Você ia falar mais alguma coisa? Eu queria saber se eu posso fazer alguns agradecimentos aqui. Você quer fazer agora ou quer fazer no final? Eu queria fazer agora porque tudo me trouxe até aqui, a esse momento, né? Então eu quero agradecer ao grupo de estudo de logoterapia do WhatsApp. Eu vi algumas pessoas aí como o Osmar e outros, é maravilhoso estar com eles. Eu quero agradecer à Faculdade Exucre, aqui de Santa Catarina, Criciúma, que está me formando psicólogo e dá um maior apoio para esse estudo também de logoterapia, que é uma novidade para o estado de Santa Catarina. Tenho dois colegas aqui que nós nos comunicamos do estado e aqui não tem logoterapia, não temos o privilégio que vocês têm aí. E agradecer muito, muito a todos os autores de obras, né, logoviventes, de obras à luz de logoterapia que nos trazem muito conhecimento e me trouxeram aqui, né? Era isso. Muitos agradecimentos. Muita gente passou pela nossa história, né, Marcos? Tá passando, Muito, muito. E muita gente vai passar ainda, né? tenho certeza. Marcos, a Pois é. proposta de hoje é uma imersão no livro Em Busca do Sentido, não é isso? Isso. Então, nós sabemos que o livro Em Busca do Sentido é o livro mais lido de Viktor Frankl, né? Publicado em 19 Sim. línguas, idiomas. Mas aqueles que tomam o livro em suas mãos, esse livro, Em Busca do Sentido, o que É. significa ter esse livro nas mãos, Marcos? Esse livro Em Busca do Sentido de Viktor Frankl. O que diz esse livro para nós? Então, Luciano, esse livro, né, primeiro de tudo, ele é mais que um best-seller, é um long-seller, né? Mas para mim ele significa muito e para muitas pessoas, como o próprio livro retrata, né? Ele modificou a vida de muita gente ao redor do mundo. Muitas pessoas dizem que ele traz um relato de guerra e muito pelo contrário, ele não evidencia nada disso. O que ele traz, né, é a descrição exata de um período de vida de um prisioneiro comum nos campos de concentração. E nele tinha um que poderia olhar com o olhar de psiquiatra, com o olhar de psicólogo e analisar aquela situação também de uma maneira científica, né? Que foi o que o Viktor Frankl fez. E além disso, esse livro para mim ele é singular, porque ele mudou a minha vida, né? Eu lembro que encontrei ele, fui apresentado a ele numa aula de saúde mental, onde a professora me perguntou o seguinte, para mim e para a turma, né? Houve a reforma psiquiátrica e vocês vão assistir o livro Sete, o vídeo, né, o filme Sete Cabeças, vão pegar o livro Holocausto Brasileiro e vão pegar o livro Em Busca de Sentido e vão fazer uma resenha crítica. Só que o que me chamou a atenção foi que ela disse assim, olha, vocês vão ler até a página 84, porque ali conta o relato da vida desse autor, que é muito parecido com o Holocausto Brasileiro, e vocês vão fazer uma resenha crítica. Só que eu não me achei capaz de fazer uma resenha crítica com o livro, lendo ele pela metade. Então eu li ele na sua completude, né? Cento e poucas páginas, 194. Só que até a página 84, na edição que eu li, ela contava o relato desse homem, né, que eu mal conhecia, nos campos de concentração. E após a página 84, que ele começa a pincelar uma tal teoria, uma tal abordagem, né? E falar nessas situações. E aí foi onde eu descobri que ali era um livro de psicologia, que se tratava de um livro de um teórico da psicologia. E aí foi onde eu descobri que não existia só duas escolas de psicoterapia em Viena, existia uma terceira, e essa era de Viktor Frankl. Então, foi assim que você descobriu, né?
Isso. a logoterapia chegou para você, a terceira escola vienense de psicoterapia. Mas, Marcos, como você disse que é o que conta, né? Além de um relato autobiográfico, o que me intrigou quando você disse não é somente um livro que conta as tragédias de uma guerra, de um campo de concentração. É muito mais do que isso. Você pode mergulhar um pouco nisso? O que traz de inédito que está por trás, talvez, das lutas, dos conflitos e das situações dentro de um campo de concentração? Então, Luciano, o que eu posso te dizer que para mim ele significou, e até em algumas semanas um colega meu me chamou a atenção e disse: Marcos, olha, eu tenho um professor de filosofia e teologia, e ele diz que Viktor Frankl é um pessimista. Aí eu falei para ele: olha, se você ler o livro Em Busca de Sentido, você vai ver que o que dá estrutura a toda a logoterapia, a toda a história de Viktor Frankl, e o que dá base a todo esse livro, na minha concepção, é a esperança. É a esperança de que eu posso. E que se eu posso, eu faço. E que se eu faço, eu vivo. Né? É mais ou menos isso, para contextualizar. O livro ele nos traz isso, né? Essa força singular, essa força indômita, o poder desafiador do espírito, né? Que Viktor Frankl nos traz. Que é isso, que ele superou, que ele teve resiliência, que ele teve empatia e que nos traz muito, mas muito ensinamento. E esse livro, ele nos instiga a buscar o conhecimento em logoterapia, porque ele também traz em si alguns mitos, né? Que se você ler meio despretensioso, você acaba caindo em algumas mazelas, e aí nós estamos aqui para falar desses mitos, né? Quais seriam esses mitos, Marcos? Então, um deles se refere ao seguinte: muita gente que lê esse livro acha que Viktor Frankl passou por Auschwitz, né? O tão famoso campo de concentração. Embora ele fale dos outros, mas ele não entra com profundidade, né? Terestaut, por exemplo, né? Lá em que foi o primeiro, é o gueto, né, que se fala. E depois ele foi transferido lá em 1944, que daí que ele saiu de Terestaut, né, de Terezinha, Fortaleza lá, que era onde eles concentravam os judeus, e de lá começavam a distribuir de fato para os campos de extermínio, né? Que foi em 1944 que Viktor Frankl foi transferido para Auschwitz. E depois de lá passou por Kaufering, depois por Turkheim, que são, né, dois anexos ali de Dachau, né? Que eram complexos. Então você pensa assim: nossa, ele passou por Auschwitz. Pois é, mas depois ele passou por Turkheim, e depois ele ainda passou por Dachau. E aí Viktor Frankl tem uma frase que me causa um impacto muito forte, que é quando ele diz: bom, eu não sei se foi uma série de casualidades, de sorte, ou uma série de milagres que passou em minha vida. Eu só sei que de lá saí. Né? É muito profundo, é maravilhoso esse livro. Ele requer realmente muito estudo. E nas obras de Viktor Frankl, nós sempre temos que perceber que não se pode ler uma vez. Você tem que ler, reler e buscar e tê-lo sempre à mão, porque você vai sempre retornar às fontes, né? Talvez tenha, não sei se acaba sendo um mito ou uma confusão, né, Marcos, que se traz quando fala de logoterapia, que é a confusão entre logoterapia e religião, ou logoterapia como uma linha psicológica religiosa, alguma coisa nesse sentido, que as pessoas confundem muito quando falam de logoterapia, né? E alguns Isso. pensam que muitos estão na logoterapia porque a logoterapia está totalmente vinculada à religião. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Tem muito estudante de logoterapia aqui, tem muito estudante de psicologia aqui. Você poderia falar isso para a gente, Marcos? Então, Luciane, falando nisso, hoje eu até recebi. Muita gente me procura, e eu não entendo por quê, mas eu atendo todo mundo, porque eu ainda não sou um especialista, eu ainda não sou um logoterapeuta, eu ainda Ai, não sou um psicólogo,
mas eu me esforço muito e quando me procuram e eu não sei a resposta, eu vou buscar em todos esses livros que estão aqui à minha volta para dar a resposta que Viktor Frankl nos deu para falar. Eu não falo de achismo, eu não acho, né? Eu tenho que buscar aquilo, porque quando se fala de Viktor Frankl, tem que se falar com muita responsabilidade. Dentro dessa pergunta que você me fez, é uma coisa que a gente discute muito, e eu sempre pergunto para logoterapeutas, né? E se tem uma premissa que se diz o seguinte: antes de você falar o que é logoterapia, você precisa falar o que ela não é, né? E o que a logoterapia não é? Então, a logoterapia em si, ela é o quê? Ela é uma ciência com bases sólidas na filosofia, né? Da existência de Jasper, Heidegger e Scheller, e a dimensão espiritual ou noológica é a dimensão especificamente humana. A logoterapia ela compreende a religião como um objeto de estudo, nunca como uma posição. E por isso o Dr. Tiago Avelar de Aquino, ele nos diz o seguinte, em umas palestras que ele abre, ele diz o seguinte: por isso eu defendo a postura científica e humana, né? Porque atualmente existe uma corrente, Luciana, de pessoas que insistem na tese que a logoterapia é uma teoria mística ou religiosa. E isso acontece quando não compreendem, é, não compreendem o pensamento de Viktor Frankl, né? Baseado em seus livros, em um estudo de fato. Aí entra todo o relativismo que Viktor Frankl lutou tanto contra. E, na verdade, a logoterapia ela tem uma abertura para o diálogo e compreensão da religiosidade, que é a proposta de Frankl, e é algo bem diferente de uma mistura epistemológica, né? E o Dr. Alberto Neri, da Epilog, também nos fala muito isso. Além disso, muitas pessoas têm dificuldade em entender que, quando o Frankl fala de uma dimensão espiritual, ele está falando da autêntica dimensão humana, que comporta a religiosidade, mas nem de longe se resume a ela, né? Poucas coisas incomodavam o Dr. Viktor Frankl do que quando as pessoas faziam essa e propagavam esse tipo de desinformação. Opa! Desculpe, voltei, caiu. Então, como eu disse, Viktor Frankl muito raramente ficava, né, bravo, mas ele ficava muito bravo nesse momento. E o que se precisa, na verdade, é carregarmos com a gente a responsabilidade. Eu confesso para você que eu já fiquei a semana toda ansioso e por esse momento agora, de poder estar falar, mas falar com propriedade, e não falar aquilo que eu acho, o que eu penso, falar exatamente o que está aqui. Se você olhar minha mesa agora, você vai ver que eu tenho uma série de anotações. Para quê? Para não me permitir cair no relativismo e trazer exatamente aquilo que Viktor Frankl postulou e nos trouxe em sua teoria, e vários outros profissionais estudam e nos trazem essas obras. Maravilha, Marcos. E você faz um trabalho... Uma coisa também... Oi, pode falar. Está continuando? Pode falar. Existe um mito também, Luciana, que é quando você lê esse livro, a gente começa a pensar que o manuscrito do qual Viktor Frankl se refere, né, quando você é de primeira viagem, pegou esse livro e está lendo, você pensa que o manuscrito que ele diz ter perdido, que pegaram dele, né, lá no período, na primeira etapa, quando ele chega em Auschwitz da revista, né, pensam que o próprio Em Busca de Sentido é o seu manuscrito. E, na verdade, não é. Né? Eu pensei isso quando li pela primeira vez. E, na verdade, o manuscrito é um outro livro que é muito importante dele. Eu separei o livro aqui. Ele estava aqui. Que eu posso buscá-lo? Pode buscar. Tá, então vou buscá-lo aqui. Dentro da minha biblioteca. Que é esse aqui. Esse é o manuscrito do qual o Viktor Frankl se referia e ele perdeu, né? Que é Psicoterapia e Sentido da Vida, Viktor Frankl. Esse aqui é a obra dele, o manuscrito que ele se refere. Essa é a obra que se refere ao que ele falou. Então a gente precisa, né, no estudo, quando eu digo uma imersão, é imersão de fato. Né? E não é fácil, não é do dia para a noite. Requer compromisso, responsabilidade.
e busca. E assim a gente vai crescendo junto, assim a gente vai buscando, né? Outro fato também é que dizem que, não, Viktor Frankl criou a logoterapia nos campos de concentração. E não. Viktor Frankl tem uma história muito grande antes de ser preso, né? Ele já era alguém, um profissional conceituado na área de muitos e muitos anos, né? A gente pode lembrar que aos 3 anos ele já dizia para mim que queria ser médico, né? E falava em experiências ali com, enfim. Depois aos 4, né? Com 12 anos ele começou a escrever, começou a pensar. Com 12 anos, numa aula de ciências naturais, se não me engano, o Eu era professor diz, professora, né? né, Mar? Que o professor está dizendo em aula, olha, a vida se resume a um processo de combustão e oxidação, e ele dá um salto e diz, opa, então se for assim, que sentido tem a vida, né? Isso com 12 anos. Lá em 1926, foi a primeira vez que Viktor Frankl pronunciou a palavra logoterapia, né? E de 1926 a 1940, 43, leva muito tempo, né, até chegar à guerra. Então, essa imersão nos proporciona isso, né? Conhecer o contexto histórico. Posso continuar? Porque quando eu começo a falar, Luciana, eu me espalho e ninguém me junta. Não, então já eu acho que o que eu vou perguntar para você vai te dar mais material para você continuar, porque eu acho que é exatamente isso que você já está nos falando. Eu ia perguntar assim para você, Marcos, quando nós dizemos de imersão, existe uma forma, um método, né, específico de ler as obras de Viktor Frankl? Porque você tem um canal no YouTube, né, onde você apresenta as obras de Viktor Frankl com muita excelência. Então, vendo essa questão, que você já faz esse trabalho de apresentar as obras, ser fiel àquilo que a obra está dizendo, então, você poderia dizer como você faz esse processo, se você tem um método, como ler Viktor Frankl, né? Existe essa resposta? Uhum. Então, na verdade, cada um tem o seu método, né? Confesso que até 39 anos, 40, eu era como a maioria dos brasileiros, eu não lia. Mas eu não lia mesmo. Se você me perguntasse, Marcos, quantos livros você leu durante o ano? Eu ia dizer, nenhum. Apesar de eu ter trabalhado na área comercial durante 18 anos, ser executivo de empresas, ocupar certos cargos, mas claro, passei todos os níveis, eu não caí lá, né? Eu li alguns livros tipo, né, O Ócio, dei palestras motivacionais, né, que eu até hoje não acredito que eu fazia isso, porque nós sabemos que a motivação, se você dá uma palestra, pode ser do Daniel Goldrin, se você for 8 horas da noite para a palestra, tem uma palestra de 1 hora e 20, chega às 9h30 e você vai para casa todo motivado, você dorme no outro dia, você não lembra disso. Se você tem uma palestra pela manhã e você fica motivado até 3, 4 horas da tarde. A ciência explica que é 40 minutos, 50, depois essa motivação ela se dissipa, né? Enquanto quando você realmente encontra o sentido da sua vida, um propósito, essa motivação ela é contínua. Mas não quer dizer que a todo momento você vai ser feliz e completo. Vai dizer que você está preparado para enfrentar momentos de tristeza, de frustração, e depois felicidade, e depois tristeza, porque isso é a vida, né? Então, respondendo a sua pergunta, quando eu comecei, que eu peguei esse livro da professora, fiz o trabalho, aí ele tem várias citações, né? E aí eu disse, pô, eu tenho que procurar. E aí eu fui para o YouTube. E naquela época lá, né, quase 5 anos atrás, não tinha muita coisa como tem hoje, live, né? Tem cursos EAD, né? O doutor Alberto Neri já era doutor, mas ainda não tinha, né, o curso online dele, que começou há pouco. E eu encontrei no YouTube o vídeo de uma palestra maravilhosa, que está lá até hoje, que é do doutor Luciano Marques de Jesus. Qual é o sentido? Que está lá. E eu vi aquilo e fiquei super empolgado. E até descobri que agora ele tem um livro, que é esse aqui, né? É da PUC, né, Maravilhoso. professor É. Luciano? Aí eu não sei, isso, aí eu não sei se a palestra saiu do livro ou o livro da palestra, mas é literal, a palestra é isso aqui.
Enfim, e aí fui buscando, né? Fui buscando, porque esse livro, Em Busca de Sentido, ele nos puxa, né, a querer mais, essa sede de conhecimento. E aí, como eu não tinha aqui ninguém para me auxiliar, eu fui fazer uma pesquisa onde tinha cursos e onde tinha logoterapia. Eu descobri que em 1900, não, perdão, 2013, teve um núcleo, uma célula da Blay, se eu não estou enganado, em Brusque, Santa Catarina. Só que ela teve e depois logo ela saiu. Então, os mais próximos aqui era o VF Curitiba e São Paulo, Rio Grande do Sul. Né? Uma fica quase 6 horas daqui, outra fica 3 horas e meia. Eu disse, então vou para os livros. Aí foi para a internet. Cadê de encontrar livros? Mais difícil ainda. Né? Tem aquelas 4 ou 5, né? E depois você tem que caçar. Caçar, as pessoas me procuram e perguntam assim, Marcos, como você procura? Eu garimpo. E eles não entendem muito o que eu quero dizer com garimpar, mas é realmente garimpar. É você entrar numa estante virtual, não ter, procurar amanhã e não ter. Aí você acha coisas como O Homem Incondicionado, de Viktor Frankl, que isso aqui é uma raridade, né? Você encontra que está dentro, né, desse outro livro aqui, que saiu há pouco. E Esse é você vai procurando, Luciana. Você vai procurando, vai encontrando, mas requer muita dedicação e esforço. Aí você diz assim, mas eu não tenho tempo para ler. Mas você precisa achar tempo, se você realmente quer. Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem filhos, tem pessoas que não têm, todo mundo faz faculdade, ou faz uma segunda faculdade, ou faz uma pós, ou faz um mestrado, né? E como que se acha tempo? É tudo uma questão de decisão. Eu quero, então eu tenho que passar por tudo que requer essa minha decisão. Eu tenho que. É porque hoje é difícil se querer, né? Que é tudo de maneira imediata, né? Não é fácil comprar o livro, eu sei que não é. Uma coisa até que eu vou falar aqui, algumas pessoas podem ficar chateadas. É claro que o universitário ele tem um custo que é difícil pagar uma faculdade hoje, tudo isso é difícil. Mas eu acho que o PDF ele é importante em alguns momentos. Mas nós temos que valorizar os autores das obras. Sim. Nós temos, no primeiro momento alguma dificuldade, preciso ter acesso ao PDF, tudo bem. Mas eu preciso também comprar as obras, porque o autor, ele demandou tempo, ele demandou dinheiro para pagar essas obras, e tem um custo muito alto produzir um livro no Brasil. Então ele demandou tudo, e ele sintetizou todo um conhecimento e está nos dando, né? Está nos proporcionando o conhecimento. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, e eu estimulo as pessoas a comprarem livro. Embora no meu projeto eu só falo das editoras por causa de cada livro, mas eu não tenho patrocínio, também não quero, eu não tenho, não vendo, mas todo mundo que me procura eu digo, olha, você vai achar o livro em tal lugar você encontra. No grupo que eu participo de WhatsApp, eu outro dia fiz uma demanda que tinha o livro do doutor Aureliano Potiola, que é esse aqui, que é bem difícil de achar, embora seja um novo. E aí não tinha, eu entrei em contato com a comercial da editora e disse, olha, eu vou conseguir gente, você procura. Ela foi atrás de uma devolução, encontrou, eu já consegui mais 7 livros para mais 7 pessoas, e assim eu me realizo, né? Porque eu sei que é algo muito especial a logoterapia, e a gente precisa disso, né? O transcender, eu vou ajudar o outro, eu me completo, eu me realizo, eu transformo, eu mudo o mundo ao meu redor, né? E eu acho que é isso que faz a diferença para nós. Acho não, eu tenho certeza. Você usou um verbo que me chamou a atenção agora. É o verbo garimpar. Talvez isso tenha a ver, Isso. Marcos, do jeito, método que você faz, que você utiliza quando você faz essa imersão nos livros de Viktor Frankl, né? Algo que está por Uhum. trás das linhas. Não sei, você pode me explicar? Eu estou curiosa. Como você faz esse processo? Certo. Então, cada livro, ele além de trazer todo o conhecimento, ele traz também, né, lá a bibliografia. Então, cada livro, e principalmente dos autores, né, que trabalham à luz dos discípulos, os logoviventes, eles trazem lá as fontes, né? Então, se você não conhece toda a obra de Viktor Frankl, quando você acabar esse livro, lá vai ter 2 ou 3 que você pode procurar. Então, você já conhece.
E assim vai, é uma corrente. No segundo, você vai encontrando. Tem uma passagem engraçada, que eu também não vou só atrás dos livros do Viktor Frankl e só atrás dos livros dos discípulos de Viktor Frankl. Eu vou também atrás dos livros, das fontes que Viktor Frankl, Utilizou. né, leu. Para mim é maravilhoso poder ler um livro que possivelmente Viktor Frankl tenha lido, né? Porque nós não podemos pensar que Freud criou a psicanálise deitado no divã. Sim. Assim como Viktor Frankl não caiu uma luz do céu e fez, olha, hoje eu crio a logoterapia. Então eles buscaram pensadores, né? Viktor Frankl buscou Heidegger, buscou Scheller, buscou Allers e tantos outros. E tem né, um filósofo famoso, contemporâneo e atual, que engraçado, né, que Viktor Frankl citava, e alguns autores citavam, o Dr. Cláudio Garcia Pinto cita muito, que é José Ortega y Gasset. Só que nas citações está lá, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset disse isso, Ortega y Gasset falou aquilo, e eu pensava, nossa, eu sou louco para conhecer o Ortega. E o Gasset também deve ser bacana, porque eles andam sempre juntos, né? E eu fui descobrir que o nome é José Ortega y Gasset, um grande filósofo contemporâneo, né? Que traz ali a rebelião das massas, né? E o estudo é isso, é você buscar toda a ligação. Eu preciso entender da teoria, mas eu preciso compreender o homem, o teórico, a pessoa, né? E eu busco muito isso. Tentar, de uma maneira, entender o contexto de Viktor Frankl, sua história, para poder entender a logoterapia e por que ele diz isso ou afirma aquilo, o que ele viveu, o que ele estudou, o que ele vivenciou para criar tal teoria. E aí, se você me permitir, Luciana, eu vou cair num contexto Sim. que aí é algo que eu cobro muito e não vejo. Eu acho que até já comentei isso com você. Nós, no Brasil e na América Latina, você, né, que é uma logoterapeuta, como eu, uma logovivente, e vários outros que hoje falam da logoterapia, muito raramente eu ouço falarem da pessoa responsável por hoje nós estarmos aqui, e todos que estão acompanhando, responsável pelo curso à distância, né, do Dr. Roberto Neri, responsável pelo curso à distância do Dr. Tiago, do Instituto Givesen, responsável por toda a logoterapia na América Latina e Brasil, que é a doutora Isá Aparecida de Moraes de Chaves. Eu vejo nos cursos dizendo, você tem que pegar esse livro e esse livro, que você vai ter uma introdução à logoterapia. Mas aí eu me pergunto, Luciana, como é que eu posso ter uma introdução à logoterapia? Não estou fazendo julgamento de valor e nem contestando ninguém, até porque eu adoro o Dr. Roberto Neri, ele tem um curso maravilhoso, né, uma pessoa incrível, muito acessível, falo com ele sempre, e vou fazer o curso dele, porque não fiz ainda, mas vou fazer. Do Dr. Tiago, do Instituto Givesen, também adoro ele, fiz 3 cursos com ele lá no meu começo. Mas eu pediria que eles colocassem lá como obrigação se ler. A doutora Isara Aparecida de Moraes de Souza, porque o primeiro livro lançado em logoterapia no Brasil, e nós sabemos, foi, né, A Psicologia do Sentido da Vida. Esse livro. E esse livro, ele já dá uma introdução à logoterapia enorme, porque ele traz todas as fontes de Viktor Frankl. Ela fala de Jasper, ela fala de Allers, ela fala de Heidegger, ela fala de Allers, enfim, ela fala de todos. Ela traz toda a história, toda a estrutura de como Viktor Frankl construiu sua teoria. E depois tem o da história, esse livro é histórico, né? Viktor Frankl entre nós. Aqui ela traz toda a história, todo o legado dela, como que ela fez para trazer Viktor Frankl aqui, que é uma história maravilhosa, né? Que ela diz que, como todos nós, ela foi chamada pelo livro, ela estava buscando, um amigo indicou, ela foi até o Rio de Janeiro, encontrou esse livro, e esse livro a levou a se contactar com o Dr. Viktor Frankl, e aí uma série de casualidades e muito empenho dela, ela conseguiu trazê-lo para cá, e foi toda uma logística, toda uma vida. Então nós precisamos valorizar isso, né? Não esquecer das pessoas que são responsáveis, e ela foi uma profissional incrível. O Dr. Tiago Ávila de Aquino fez uma live comigo, um vídeo, apresentando o livro de uma maneira maravilhosa, e os logoviventes têm disso,
eles são super acessíveis e generosos. É maravilhoso, gente, essa imersão. Isso que você está fazendo, Luciano, é maravilhoso. Você se colocar, você transcender, você se doar, você se realizar, né, divulgando logoterapia, o que é tão necessário hoje. É maravilhoso. E eu tenho orgulho e sinto um privilégio enorme de poder estar aqui com você, participando desse momento que é maravilhoso. E todos que buscam logoterapia entendem a importância desse momento. É verdade, Marcos. Muito mais do que somente uma live, né? Os logo viventes Exatamente. sabem exatamente desse valor que tem a situação em si, ou o momento em si, em que pessoas se encontram porque acreditam, né, nos mesmos valores. Isso. Marcos, tem uma frase dentro do livro que eu acho muito curiosa. Talvez eu vejo no seu diálogo, no seu discurso, o termo responsabilidade, que é um termo que Frank usa também com muito rigor, né? E eu vejo também dentro da sua fala como bom logo vivente que és, né? Ele fala que é necessário uma mudança na pergunta, Frank diz assim. Não é o Sim. que nós esperamos da vida, mas o que a vida espera de E nós. sim, Isso isso. dá um posicionamento, uma virada de posição, né, Marcos? De 360 assim, na pessoa diante da vida. Nossa, incrível. E dá esse senso de responsabilidade sobre o que vive. Eu creio que cabe muito diante disso que nós estamos falando, por exemplo, dessa live aqui, né? Não sei se Uhum, uhum. vocês conhecem o Marco, todos que estão aqui nos ouvindo, mas o Marcos, ele planejou essa live assim com o ser, né? Com todo o ser dele. Né? O que me chama a atenção, Marcos, não é somente você estar aqui, mas é tudo que está por trás. Por isso que eu trago essa fala agora, porque para a logoterapia, para Uhum. a aplicação da logoterapia, é tão importante isso, sabe? Você falou assim, eu não sou logoterapeuta ainda, mas muito, muito mais do que ser, sabe? Um profissional que carrega a logoterapia, que aplica, mas que vive. Isso é tão importante e você derramou a sua vida, está derramando a sua vida aqui nessa live. Na verdade, quando o Frank o diz, né? Não é você que fala o que a vida quer de mim, mas a vida que pergunta, né, sobre a sua Isso. posição. Isso nos coloca num caráter de responsabilidade tremendo diante dos fatos, né, Marcos? Muito grande, muito grande. E uma coisa que é bem interessante trazer, que tem uma reflexão que diz, né? E Viktor Frankl fala isso. Se fôssemos imortais, e nós poderíamos pospor, né? Postergar, colocar para frente tudo para uma semana que vem, tudo para um mês que vem, tudo para o século que vem. Mas ele diz que é sobre essa pressão, é sobre essa transitoriedade, é sobre essa ameaça de morte, sim, da consciência da finitude, que usamos cada hora, cada instante, cada momento, né? Que, que, que fomos determinados, que fomos destinados, e temos que nos dar conta de todas as potencialidades que a vida nos oferece. E nós, na verdade, nos determinamos, né? E aí requer atitude, requer querer, requer buscar, requer encontrar. Tem uma passagem muito bacana dentro do livro Em Busca de Sentido, né? Que daí é quando se encontra, entrando de uma maneira mais profunda, Viktor Frankl chega e encontra dois colegas prisioneiros e eles estão realmente profundamente minados por toda a situação e querendo se entregar, com ideações suicidas, querendo desistir da vida. Então Viktor Frankl chega para eles e reflete com eles e diz: tá, mas vocês não têm nada para buscar, nada que faça sentido lá fora.
nenhum fragmento de esperança. E eles param e pensam, diz, eu tenho uma filha. E o outro diz, eu tenho livros de geografia, uma coleção incompleta. Aí Viktor Frankl olha para eles e Viktor Frankl é uma pessoa direta, né? E isso não é algo que seja significativo para você viver mais um dia, né? E aí eu te pergunto, Luciana, que homem era esse? Viktor Frankl era alguém à frente do seu tempo, porque por mais que a gente queira, e eu tenho vários livros aqui de Auschwitz, eu tenho um livro aqui, que é A Bailarina de Auschwitz, da doutora Edith Eger, que eu aconselho muito a ler esse livro. Ela tem uma vivência muito forte com o Viktor Frankl, e ela viveu a mesma experiência, e você lendo o livro Em Busca de Sentido, você vê que ela fala a mesma coisa. Então são vivências e se mostra para nós algo que a gente até tenta imaginar. Eu tenho amigos que foram até Auschwitz, visitaram os campos e disseram que realmente lá você presencia, no saber o contexto histórico, uma energia negativa, mas mesmo assim é apenas uma fração da dimensão de sofrimento que existia e que eles passavam. E para alguém, né, como relatos dentro do livro que dizia, tinha um grupo de prisioneiros que vagavam entre galpões e ali dividiam um pouco, o mínimo que tinham de comida com os outros. Isso é humanidade. Isso Viktor Frankl presenciou. Isso Viktor Frankl viu. Como viu também prisioneiros, né, os capos mencionados, que eram mais, mesmo sendo judeus e prisioneiros, eram mais brutais do que guardas da SS, né? No quesito violência, de escárnio, disso tudo. Enquanto que também tinham guardas da SS que eram humanos, né? Então, Viktor Frankl mostra que sim, existem as pessoas más e as pessoas boas. E ele relata também que muitas das pessoas boas mesmo, né, não conseguiram, porque se doaram de maneira literal. E é maravilhoso, esse livro é profundo. Tem outra parte também, Luciana, que conta do exemplo, né, que vai trazer ali a questão do poder desafiador do espírito, que Viktor Frankl diz, né, o ser humano ele é um ser livre, ele não é livre para algo, ele é algo, ele é alguém, na verdade, ele é um ser, né? Ele é completamente determinado, nós nos determinamos. E Viktor Frankl estava numa entrevista e ele foi questionado, né? Doutor Viktor Frankl, por que algumas pessoas conseguem superar seus problemas e outras não? E aí Viktor Frankl responde, né? O fator determinante é a decisão. Enquanto o ser humano não encontra um sentido na dor, ele está propenso ao desespero. E aí ele se aprofunda, mas quando ela descobre o sentido, né, da dor, ela começa a se ressignificar e a sua existência transforma a adversidade em triunfo. E a entrevistadora, não contente com isso, ela ainda pergunta, então, me dê um exemplo. E Viktor Frankl fala que um jovem de 17 anos mandou uma carta para ele dizendo que ele teve um acidente, né? Ele praticava esporte de mergulho, e nesse acidente ele quebrou determinada vértebra e perdeu todos os movimentos. Mas ele disse, escreveu e relata ali com detalhes, né, que ele usava um aparelho para escrever com a própria boca, e ele disse que queria ser psicólogo, porque ele sabia que todo o sofrimento dele o ajudaria a ter capacidade para entender a dor do outro e assim ajudar. E passado alguns anos, Viktor Frankl convida esse jovem a dar uma palestra na Alemanha. E ele vai dar essa palestra, e aí ele diz, né, o nome da palestra era O Poder Desafiador do Espírito Humano, né? E ele finalizou dizendo que eu sei que é possível, porque eu sou prova viva disso. Olha que profundo, né? Olha que... E aí nós nos pegamos hoje na situação em que vivemos, né? E tudo bem, né, a gente sofre, não dá para dimensionar a dor de um e a dor do outro, né? A ciência hoje só consegue dimensionar, medir a dor física, a dor psíquica não, né? Então cada um tem.
Mas a gente também pode distinguir a profundidade, né, de um impacto desse na vida de alguém, né? E às vezes nós temos muita coisa, mas não paramos para perceber que a felicidade ela está aqui, assim como a frustração também está aqui. Mas a cada momento você tem que ser intenso. Eu trago uma coisa para mim, Luciana, que é a palavra permita-se. Permita-se. Decida, eu quero, eu vou. Pô, eu quero conhecer Victor Frankl, então vá à luta. Decida que você quer estudar, vá ler. Ah, mas eu vou ver, é mais fácil ir no YouTube ali e ouvir, ou ir lá na internet e ver a parte de um trecho de uma frase. Hoje tinha um amigo meu me questionando, ô Marcos, mas olha esse trecho aqui, tu concorda que isso que Victor Frankl está dizendo? Eu disse para ele, olha, eu olhando assim, e se eu for te falar, dar a minha opinião, eu vou estar relativizando, porque eu não conheço o contexto como um todo. Eu preciso saber onde começa esse raciocínio para passar nesse e-mail e ver onde ele quer chegar com a informação no final. E Viktor Frankl sempre nos ensina isso nas obras dele, né? Ele lutou uma vida contra o niilismo, contra o psicologismo, contra o cientificismo, contra todos os ismos que existem. Por quê? Porque nós, dentro da antropologia de Viktor Frankl, nós vemos o ser humano em sua totalidade, que é ser bio, psico, espiritual. E o social envolve todas as outras camadas, né? Porque nós estamos no mundo. E existe uma coisa bem interessante de Sartre, que Sartre diz, né? Que a essência a existência precede a essência. Existe uma fala de Viktor Frankl que diz: o sentido precede a existência. E de fato é assim. Ô, gente! Olha, Marcos, para as pessoas que estão estudando Vitor Frankl, né? Tá acabando quase a nossa live. É uma pena, dá vontade até de terminar e voltar. Ah, tu falou que era 1 hora. Já vai dar 50 minutos, mas olha, para aqueles que querem realmente conhecer Vitor Frankl, quais são as dicas que você dá? Ou de livro, ou de poema, ou de arte, ou de música, né? Até porque Frankl ele usa vários e vários recursos, né? Tudo. Como um Ele caminho compôs um bem tango, né? objetivo, Marcos. Oi? Viktor Frankl compôs um tango. Sim, sim, imagina. Ó, É. isso aí, essa pergunta assim me veio aqui porque as pessoas antes da gente entrar estavam me perguntando isso. É um caminho bem Uhum. objetivo assim para conseguir acompanhar assim o raciocínio de Frank. Como que eu começaria? Por onde eu começaria para degustar? Não só para poder ler. Eu achei interessante demais quando você disse a capacidade do ser humano ler e somente ler as linhas e ficar preso ali e depois esquece, né? Uhum. Mas é algo muito maior. Esse Isso. termo imersão que você traz é um termo que sai da superficialidade, né? E sai do raso e vai para o profundo. Então, é muito mais do que só ler uma obra de Frankl, mas conhecer o homem Frankl, né? Um caminho assim bem objetivo que você daria? Olha, bem objetivo primeiro é conhecer a história de Viktor Frankl. Buscar, 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 buscar. Buscar primeiro. O primeiro livro, depois do Em Busca de Sentido de Viktor Frankl, que esse você tem que ler para entrar na logoterapia, você precisa ler Viktor Frankl Entre Nós. Para mim é inconcebível um logovivente, um logoterapeuta, alguém que estude, né, a logoterapia, sem julgamento, é claro, que não conheça a história de Viktor Frankl e por que hoje nós temos o privilégio de conhecer. É ler Doutora Isari Chausa, que são esses 2 primeiros livros, você tem que ler após Em Busca de Sentido, porque daqui você vai começar a entender quando o Viktor Frankl cita Jasper, cita Allers, cita Heidegger, está tudo aqui. Tudo aqui. É uma ótima introdução. E a partir daqui você vai seguir. E você vai encontrar autores, né? Como muitos não conhecem, né? Que é esse, que é o nosso querido Dr. Roberto Rodrigues, que eu descobri
que ele deu aula na universidade aqui em Florianópolis há alguns anos atrás, e ele é um psiquiatra renomado. São 2 volumes maravilhosos. Agora, existe um autor também, que é o Dr. Joseph Fabre, né? Esse livro, ele também nos ensina muita coisa, mas muita coisa. Ele Bom traz o nome. Em Busca de Sentido aqui dentro, A Busca do Significado, José Fabre, discípulo direto de Viktor Frankl também, muito bom. E um que é uma raridade que eu queria trazer para vocês, que eu era para ser um bibliotecário, porque eu amo livros, amo mexer em livros e amo apresentar livros. Gente, tá todo mundo de Que olho. é, Tem os livros lá de trás, tá? Você tem milhões de livros Pois lá são atrás, ó. maravilhosos. Olha lá, gente! Tem muita coisa. Tem muita coisa. Esse aqui, ó, esse livro é incrível. Viktor Frankl fala, né, do homem comum. Então, o Dr. Francisco Bretones, a logoterapia é óbvia. Isso aqui é uma raridade. Ele tem, quem leu O Mar Me Contou, do Dr. Cláudio Garcia Pintos, quando ele fala em Mar del Plata, ele é de lá também. Ele teve um projeto lindo lá para pais que perderam seus filhos precocemente. Então existe todo um trabalho e ele traz relatos da visão de homens comuns a respeito da logoterapia. E é uma preciosidade, porque o Viktor Frankl fala disso. É maravilhoso esse livro. Incrível, mesmo. Luciana, não tem segredo. O segredo é você querer. Tipo, eu enfrento uma briga em casa porque a minha esposa, ela tá nos ouvindo na live, tá? Eu vou falar para ela ficar de bem comigo. Que eu compro um livro e tô lendo esse livro e eu preciso ter 2 ou 1 vindo já de algum lugar, né? Tipo, agora eu estou esperando o dicionário de logoterapia que está vindo da Paulus. Esse é Faz 3 maravilhoso. semanas que está vindo para mim. Eu quero ver esse, não li ainda. Então, cada livro te leva a um crescimento. Tipo esse do Dr. Aureliano Patiola aqui. Luciana, eu briguei com o Dr. Aureliano Patiola, nunca tinha lido. Depois eu me apaixonei por ele. Depois eu amei ele de novo. Depois eu descobri que ele provoca a gente para a gente aprender. Ai, No final, tu entendi. está apaixonada pelo livro. E legal também é você fazer isso como uma pesquisa, né? Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu queria te mostrar uma coisa, que é uma curiosidade que eu separei para quem está nos assistindo. Esse livro aqui, O Sofrimento Humano e Fundamentos Antropológicos, que foi um lançamento do ano passado, De nós Heloísa, né, Marcos? sabemos, né? Nós sabemos da reflexão que Viktor Frankl fez, né? Da vez que ele foi dar aquela palestra lá na penitenciária de San Quentin, né? Na Califórnia, né? E ele traz aquela célebre reflexão que ele diz, né? Conheceis a estátua da responsabilidade, essa na costa leste, e vossos pais, como seria se ergueis aqui na costa oeste uma estátua da responsabilidade. Só que, quando você lê os livros, você começa a dimensionar a importância de cada reflexão de Viktor Frankl, tanto que eu descobri no lançamento, que está aqui anotado, e eu comprei esse livro por reserva, que usaram a palavra responsabilidade 2 vezes. É claro que todos nós sabemos que nos Estados Unidos tem a estátua da liberdade, né? Mas para quem passa despercebido, uma reflexão tão importante que foi materializada agora, até o Instituto da Estátua da Responsabilidade já existe, e vai ter sim uma estátua da responsabilidade, materializando a reflexão de Viktor Frankl nos Estados Unidos. Olha o quão maravilhoso e quão poderosa era essa frase, ela é ainda hoje. E eu vi esse erro, entrei em contato. É aquela coisa, eu incomodo muita gente. Os autores, né? O Dr. Paulo Kruff. Tomem cuidado em falar com o Dr. Paulo Kruff, porque quando falar Kruff, ele diz, não é Kruff. Meu nome é Paulo Kruff. Um dia ele ficou comigo no WhatsApp quase meia hora me ensinando a falar o nome dele. E todos os outros, é maravilhoso. Tem outro também que é esse aqui, ó. Saiu agora também, da editora Vozes, Ó, o Viktor povo já Frankl, está Psicoterapia na Prática, perguntando se né? vai ter todos esses Sim. livros nos stories. Vai estar, gente. Ah, é Nem eu possível. confirmar depois. E aí nós Eu temos acho esse que ele já livro botou aqui, uns que é o 10 mesmo. aí, gente. Isso. Esse livro aqui é a edição antiga desse. E aí você vai lá ver na página lá,
que ele traz a palavra que Viktor Frankl cita muito, né? A desgurificação, né? Que ele não queria que você visse ele como um guru. Então ele fala dessa desgurificação. Só que aqui está escrito desgurificação e aqui está degurificação. Ah, eu fui na editora, olha, vozes, mas olha como, me falei, mas por que tirar o S dali? Ah, mas é uma flexibilidade da língua portuguesa que pode tirar para o local, mas por que não deixa? E aí tu fica naquela, né? E aí tu vai aprendendo, você vai questionando, você vai buscando e vai aprendendo. Eu tenho Nossa, tempo para dar uma informação, eu Marco, tenho tempo para dar uma informação bem quando preciosa. você fala de Frank, o seu olho brilha. É verdade, Tá na veia, né? é Tá na verdade. alma. É, Nossa, mãe. ele mudou a minha vida. Nossa, Eu nossa. tenho eu tenho um minutinho para apresentar um autor maravilhoso que ninguém conhece. Sim, aí, Marcos, Um, olha, oi, você diga. fala do autor e fala do projeto que você tem no YouTube. Para quem quiser poder entrar em Uhum, contato com você, que a gente tem só, acho que 4 minutinhos. Mas quem quiser, tem muitas pessoas que querem tá, entrar em contato com você. Como que faz? certo. O meu projeto é uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Só buscar no YouTube você vai encontrar. O meu projeto é o quê? Eu apresento as obras de Viktor Frankl e dos autores, discípulos de Viktor Frankl, né, que trazem as obras à luz de Viktor Frankl. Apresento, faço uma síntese ali e apresento as obras. E aí muita gente entra em contato para saber onde encontra esses livros, e eu falo com a maior boa vontade me realizando nisso. Cadê o autor que você E falou que você mandou me... pra gente? Ah, esse aqui. Doutor Mauro Celso Rodrigues. Eu achei, por acaso, esse livro. Nossa, isso eu não Ele é tenho, um Marcos. padre. Oi? Marcos, eu não tenho esse. Peraí, Marcos. Não, você não tem. Isso aqui é raridade. Olha só. A pessoa Doutor Mauro Celso Rodrigues, ele é padre e psicólogo do interior de São Paulo. Eu fui à caça dele, sabe por quê? Esse livro, tinha alguém no grupo vendendo. Esse livro, ele deu para a doutora Izar, ele era discípulo da doutora Izar Schalza, que está a dedicatória. preciosidade. E aí eu fiquei vislumbrado, por isso eu fui atrás e procurei, achei, nossa, mas se ele deu de presente para a doutora Izar, eu preciso saber quem é esse homem. Eu fui atrás dele e encontrei. Ele chama isso aqui não de livro, ele diz que foi um trabalho que ele fez com 200 pessoas, ele deu um curso de 10 encontros, compilou isso e colocou. Então ele chama de caderno, eu disse, doutor Mauro, senhor Mauro, meu caríssimo amigo Mauro, o senhor tem uma obra em mãos. E, Luciana, eu posso dizer que isso aqui é uma introdução à logoterapia, é incrível, é uma aula tremenda, é incrível, é muito bom. E agora ele é meu amigo, a gente fala, e ele é muito simples. Eu falei para ele, você precisa, e eu quero que você faça uma live com ele. Ele é maravilhoso, Ah, eu quero. ele é incrível. Eu vou te passar o contato dele. Marcos, Oi, os últimos minutos da nossa live. Qual é a certo, frase estou que você preparado. fecha? A gente, na última jornada, a gente teve uma jogadinha assim. Ele perguntou Aham. se Franco vivesse no nosso tempo. Hum. Qual é a frase que Franco dizia para isso que todos nós estamos vivendo nesse momento, nesse tempo de pandemia? O que o legado de Franco evidencia, diria para nós, e na verdade diz para nós, né? Para esse tempo de Uhum. pandemia, Marcos, Oi. você termina essa linda live dizendo para Tá, nós aquela frase maravilhosa que a gente já está anotando aqui, que você tá. estava dizendo, mas cortou tudo. Você pode repetir tudo para a gente? Posso, claro. A indiferença é o oposto do amor para Nietzsche. A indiferença não conhece a ética nem o amor. Não abraça a humanidade nem o humano. O contrário da indiferença é a presença ética e amorosa,
responsável e sensível, capaz de sorrir com os olhos e chorar com as mãos calejadas de compaixão, capaz de se aquecer, aquecendo o outro. Definição para mim de transcendência, nas palavras de Viktor Emil Frankl. Nossa, merece uma arte linda, 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 linda. Olha, Marcos, eu não sei como te agradecer, sabe? Agradecer por poder te conhecer, conhecer o seu trabalho, conhecer quem você é, né? E como eu falei, seus olhos brilham quando fala de Frankl, você carrega Frankl nas veias. E eu agradeço muito, muito, muito você ter realmente ter decidido, com liberdade, com responsabilidade, viver esse momento com a gente. Muito obrigada, Marcos. Luciana, eu que agradeço de coração o convite. Eu confesso que fiquei um pouco ansioso, com certo medo, mas eu tenho um ditado que eu trago comigo desde muito pequeno. Você está com medo? Vai com medo e tudo. Então, obrigado. Obrigado quem nos assistiu, obrigado a todos os amigos e obrigado a você por esse projeto lindo e estar proporcionando a tantas pessoas poderem conhecer, né, instigando a busca do conhecimento da vida e obra de Viktor Frankl, que é tão necessária hoje, na época em que vivemos. Obrigado, do fundo do coração. Nossa, eu que agradeço. A gente vai ter outras lives, né? Eu tenho certeza disso. Vou te incomodar mais um pouquinho, você deixa? Sempre que quiser me convidar, e se eu puder contribuir, como eu disse, eu me permito sempre. Engraçado, gente. Marcos é assim, conversando com o Marcos no WhatsApp, Marcos agradecendo, né, Marcos a disposição, enfim, o tempo que ele hoje se propôs a estar conosco, e o Marcos também vai fazer parte desse e-book da segunda jornada, né? Eu agradeci ali, Marcos falou assim, não agradeça, somente permita-se. E isso está com ele, isso está na alma dele. Então, nós nos permitimos, você também se permitiu, e o fruto maravilhoso já está gravado aqui, vai ser levado para o YouTube, para quem quiser olhar e rever de novo a sua fala, estudar de novo, vai estar disponível para todos nós. Tá bom, Marcos? Muito obrigado, Luciano. Obrigado a todos, e que todos possamos juntos crescer nesse conhecimento. Obrigado. Muito obrigada. Fica com Deus, Marcos. Um abraço. Vocês também, todos nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém.